Socialização. Meu nome é Anderson Carias, da turma de Química. Nome do tutor: Tiago Vidal Luiz de Almeida. Apresentação. Disciplina: Estágio Curricular Obrigatório 1. Área de concentração: Formação docente. Justificativa. A justificativa é mostrar o objetivo que o docente tem com o projeto impossível, que é uma formação no Brasil. Com pouco acesso às aulas práticas, muitas das vezes o financeiro atrapalha no crescimento do formando, mas com curiosidade, empenho, pesquisa, quando há tempo, terá uma formação adequada, mesmo com dificuldade do docente. Objetivo: conhecer uma formação de um projeto impossível, compreender a importância a uma formação necessária, apresentar uma formação docente para mudar o mundo. Criar o compromisso e responsabilidade com uma formação universitária e docente. Fundamentação teórica. A área de concentração escolhida, formação docente. Esta área de concentração mostra como é vivenciar um projeto impossível, de ter uma formação docente no qual dificuldades em conciliar estudos, pesquisa, trabalho e falta de oportunidade na área da educação para um profissional recém-formado. E muitas das vezes as cobranças em obter resultado a curto prazo pelo próprio docente, na sua caminhada e com pouca vivência como docente nas escolas. O autor Freud, 2009, mostra uma preocupação em respeito de um projeto impossível para um dos dias de hoje, com falta de autonomia e identidade docente, numa trajetória na formação no Brasil. A dificuldade do docente, muitas das vezes, tendo outro tipo de profissão paralela à sua formação docente. É importante compreender a importância de uma formação necessária para um projeto curricular, que construímos necessário para orientar o trabalho que realizamos e nos compromete com o que fazemos, com a nossa formação e o crescimento como profissional, e acreditar na formação que estamos vivendo, para fazer diferença na sala de aula. Criamos compromisso e responsabilidade com uma formação universitária e docente responsáveis a caminhar no curso, seja ele no campo de estágio e na pesquisa diária como educador, e viver experiência na prática nas escolas, se está aberto a um leque com os professores formados. Quais tentativas de estabilização de sentidos estão sendo produzidas no diferentes contextos sociais, nos quais atuamos, com quais delas estamos nos comprometendo. Citação, que implica construir a formação sobre a prática profissional reflexiva, crítica, teorizadora, analítica e, por isso, produtora de saber profissional. Um projeto de formação de educadores ou professores implica reforçar a profissionalidade e a adoção de lógicas de formação centradas na construção de conhecimento profissional, a partir e por dentro da própria prática da atividade docente. Roldão, 2009. Metodologia. O estágio será presencial no Colégio Ceciliano Abel de Almeida, localizado na rua Doutor Arlindo Sodré, bairro Itararé, Vitória. Funciona no horário de 6h50 a 21h30. O roteiro de observação foi feito com o professor Alexandre Vieira Canieri como meu supervisor no período da manhã, onde foi observado e coletado dados nas turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano, e participei de aula em campus. Observação. Coloquei algumas características do corpo docente, como quantidade de professores, formações acadêmicas, regime de trabalho, profissional que mora no município, o que a escola oferece como formação continuada, o que o professor de formação específica em cada disciplina. Entrevista.
A entrevista foi com o professor supervisor Alexandre Vieira Canieri, no qual é formado em Biologia e pós-graduado em Educação e Jovens Adultos. Há 27 anos na formação. Algumas perguntas foram feitas para ele, como: professor de ciência, qual a expectativa na formação do aluno? Em formar o aluno como ser humano melhor ou formar o aluno para a vida profissional? Qual o seu alvo específico? Resposta do professor: a matéria de ciência tem que ser aplicada na vida do aluno e precisa ser útil. O que você entende sobre formação docente? Deve ser amplo, com todos os conceitos e deve ser prático. Na sua opinião, como está a educação na atualidade? A educação sofre com as novas tecnologias, pois não sabe usar. Quais os principais desafios do professor? Fazer o aluno se interessar. Vivência do estágio. A vivência do estágio foi uma experiência única vivida na escola. Passei por essa experiência com o professor Alexandre, no qual foi o meu supervisor do meu estágio. Observei como organizar as aulas, as atividades, a explicação da matéria e como observar os alunos com dificuldade na aprendizagem no conteúdo dado pelo professor. Como experiência, pude dar uma aula no 6º ano, com o tema rochas. E no 9º ano expliquei como era a reação química voltada para a minha área no qual eu trabalho. Aprendi a elaborar prova, fazer correção no caderno dos alunos, correção de prova, como usar o sistema de chamada de presença nos aplicativos no qual a escola faz todas as atividades, seja ela ocorrência de alunos, marcação de notas. Esse sistema a prefeitura tem acesso ao histórico do aluno escolar. Participei de aula de campo, a visita ao Parque Florestal na nossa capital. Participei em outra aula de campo no Observatório de Ciência em Vitória. E ao lado visitei o Manguezal. Tive outra aula de campo voltado para o 9º ano, que foi na Fábrica Cosmético, no tema reação química. Esta aula prática foi eu que dei. Participei de uma prova voltada para o 9º ano, que todo final de cada ano a prefeitura avalia os alunos. A prova que se chama PAEBS. Participei do planejamento diário com o professor, supervisor, com o planejamento das atividades escolares diariamente e vivenciei com os professores de outras disciplinas, até apoio à pedagoga, quando ela me solicitou ajuda para esta, em outra sala com o professor substituto de um professor. As referências que eu tirei das citações e o formação docente, um projeto impossível. E assim finalizamos esse estágio.